recentemente nós mostramos vários tipos de panelas, vocês se lembram disso? Nós falamos como elas podem influenciar na hora de preparar os alimentos. E infelizmente, aliás, como sempre, quando eu estou com a Carol, nosso tempo é muito inimigo e não conseguimos nos estender muito. Como a quantidade de e-mails que recebemos foi assustadora, nós decidimos voltar a falar do assunto com quem mais entende dele. A nossa colaboradora, a nutricionista Carol Santos. E aí, bonitinha, como é que você está? Tudo bom, Rony? Graças a Deus. Você viu o que falaram de você hoje, não? O que me falaram? Que você estava uma uva. Ah, imagina. Literalmente a cor. Não uva, né? Não vou explicar por quê. Porque na minha época de garoto, né, jovenzinho ainda, eu não sei se aqui em São Paulo era assim, mas lá no Rio, quando você fala, ai, ela é uma uva, significava que a moça era um espetáculo. Imagina, então, Rony, que isso. Tio Rony vai falar, você é uma uva. Imagina, Rony, que isso. Bom, Carol, nós estamos juntos aqui mais uma vez, que eu falei, né, que nós tivemos uma pauta, como sempre a gente estoura tudo, então hoje vamos começar falando essa panela no vídeo que estava sendo mostrado pelo Pascoal, é linda, né? Essa é de pedra-sabão, né? Pedra-sabão, não precisa nem cozinhar, tão linda que ela é. Ela é linda. Ela é linda, ela é bem interessante, Rony. A pedra-sabão é feita por essa rocha chamada esteatito. Que é muito encontrada em Minas Gerais, né? E é uma rocha, inclusive é a única rocha, né, natural que na verdade serve para ser como uma matéria-prima para fazer um utensílio para fins culinários, né, pelas propriedades físico-químicas dela. Inclusive, foi uma das primeiras matérias-primas para se fazer um utensílio para fins culinários também, o esteatito. Olha que interessante, né? Isso completamente. E até hoje se utiliza, logicamente, mais na região de Minas, né? E o interessante, Rony, é que esse tipo de pedra, né, esse tipo de panela, ele faz migração de cálcio, magnésio, manganês e ferro para os alimentos. Inclusive também é um tipo de panela que ajuda no tratamento de anemia, o ferro priva, né, por deficiência de ferro. Ferro? Ele não tem ferro? Exatamente, tem, mas tem ferro, também é liberada durante o cozimento. Não só o ferro, o cálcio, o magnésio e o manganês também. Mas como a anemia é um problema de saúde pública, infelizmente ainda, né, por crianças, mulheres em idade fértil e vegetarianos, por exemplo. Então, por isso que é um tipo de panela que é importante, ela é interessante, sim, né, agregarmos aí no nosso hábito. E um fator importante é que essa panela, ela pode haver uma liberação grande de níquel. O níquel é um metal tóxico que pode levar a asma, dermatite, alergias, né? E como é que a gente faz isso? A gente tem que fazer uma cura da panela para proteger e para diminuir essa migração de níquel para o alimento. Como é que a gente faz a cura? A gente faz normalmente quando a gente tem aquisição da panela e no primeiro uso, né, normalmente. Como é que a gente faz? A gente unta toda a panela com óleo vegetal refinado, enche de água, coloca num forno a 200 graus por 2 horas, desliga o forno, espera 2 horas. Mas é um procedimento que você não vai fazer sempre, é só no primeiro uso, Rony. Tá. Por isso que é um trabalho a mais você vai ter, mas depois você não precisa mais ter igual o ferro, lembra que a gente tem que fazer? Então, e a panela de pedra, se bem que o ferro a gente tem que fazer, lembra a panela de ferro que a gente fez, mas por causa da ferrugem, então ela é um pouco mais trabalhosa. Mas no caso da pedra-sabão é uma vez, 1, 2 vezes no máximo, que é quando você adquire a panela antes do primeiro uso e só. Para justamente evitar a migração de níquel, diminuir muito a migração de níquel. E aí você espera esfriar por completo, lava, né, a panela, tudo, e depois armazena, só que ela tem que ser armazenada seca. Então você pode até armazenar na chama do fogão, exatamente, secar na chama do fogão. Tá. Isso é muito importante, tá? Mas é um tipo de panela bem interessante, mas sempre fazer a cura antes do primeiro uso. É muito importante. E é preciso fazer cura na panela de barro ou não? Sim. Também? Preciso. A panela de barro, ela é muito utilizada no Espírito Santo, Vitória do Espírito Santo, né? Tradicionalmente utilizada até hoje, está nos dias de hoje. A gente vai grande da minha família de lá. Ai, que legal. Cheio de panela de barro que eles mandam para mim. Tem uma preta fazer também. A moqueca capixaba. A moqueca capixaba não é nessa panela que eu faço, não. É numa preta, assim como se fosse uma terrina, uma coisa aberta. Olha, que interessante.
Mas é muito utilizado ainda lá, né? É, Você demais. mais do que eu sabe disso. E as panelas, são as panelas de barro, se você comprar com cerâmica, por exemplo, são panelas mais rústicas, né? Onde o tipo de argila utilizada é diferenciado, a moldagem, a queima, o acabamento final, não há vitrificação, não há decalque em relação à panela de cerâmica, então é bem diferenciado. Exatamente, o manuseio é muito artesanato, né, Rony? É uma arte, né? E é muito interessante cozinhar alimentos aquosos, então arroz, feijão, sopas, molhos, ensopados de carne. E muito cuidado cozido utilizar... português. Isso. E muito cuidado utilizar, fazer preparações que não vão muita água, porque pode queimar ou mesmo, enfim, ressecar, enfim, o alimento e não ser interessante. Agora, a cura dessa panela é importante também, tá? Você coloca 2 a 3 colheres de sopa de óleo vegetal refinado e coloca na chama do fogão, do fogo do fogão. Quando começar a subir uma fumaça escura, você desliga, que é justamente para garantir uma melhor impermeabilização da panela, fazendo com que ela dure mais. Entendi. Tá? Então é importante fazer a cura, tá? Principalmente no primeiro uso também. No primeiro uso. Seguindo. Essas coisas antiaderentes, tipo Tefal, Teflon, enfim. O que você me diz dela? Então, o revestimento antiaderente, né, dado pela presença de politetrafluoretileno. Como é que é? Politetrafluoretileno. Obrigado. Essa substância é que garante essa facilidade no cozimento, de você não agregar tanta gordura na preparação, facilidade na limpeza, só que assim, é um tipo de panela relativamente sensível, porque a gente tem que tomar muito cuidado com alguns detalhes. Então assim, usar garfo, espátula metálica pode riscar, a utilização de esponja de aço, materiais abrasivos, nem pensar, porque você vai riscar, vai comprometer esse revestimento antiaderente e vai acabar permitindo a passagem de fluoreto, politetrafluoretileno, né, para o alimento, que não é nada saudável. Tá. Isso só que é o principal, porque assim, quando essa panela ela não tem nenhum risco, você pode utilizá-la. Quando ela começar a ter um risquinho, você já despreza. Esse é o grande problema da panela antiaderente, né, da Tefal ou Teflon, chamada comumente. E uma outra coisa, Rony, tem estudo mostrando, alguns autores relatam que a mistura, né, o contato com esse revestimento antiaderente, com alimentos proteicos, carne, frango, peixe, ovo, por exemplo, queijo, forma aminas heterocíclicas, que são cancerígenas. Então, o ideal não é a gente fazer preparação com carne, com frango, proteicas mesmo nesse tipo de panela, evitar. Então, só fazer ovo arroz frito nela, sabia? Então, esse é o problema, por isso que eu estou trazendo aqui, entendeu? Justamente por isso. Pelo fato de formar aminas heterocíclicas que são altamente cancerígenas, tá? E também, nunca é interessante fazer fritura, tá, em casa, logicamente, porque em casa a gente não tem controle de temperatura. No caso desse revestimento, pode sofrer fusão quando fica sob altas temperaturas e por um período muito longo, prolongado de cozimento. Então é muito perigoso também. Então fritura nem alimentos ricos em proteínas não é legal a gente consumir. Então, então arroz, fritura e proteína. Exatamente, legumes refogados, exatamente. Faço tudo errado. Essa aqui, de Ágata, nós fazemos aqui toda a nossa gastronomia aqui no programa é feito com esse tipo de panela. Então, a panela esmaltada, a base dela é ferro ou aço, normalmente, né? E o esmalte utilizado, né, como um revestimento, as panelas confeccionadas até 1985, elas liberavam metais tóxicos para a nossa saúde. As panelas mais novas, não, elas não liberam. Então, esse esmalte, ele vem como justamente para impermeabilizar. Então, o ferro presente nessa panela, por exemplo, não passa para o alimento, porque esse esmalte ele barra. Então, ela é inócua, né? E é interessante, logicamente, aí fazer, por exemplo, preparações que vão mais água, como arroz, um feijão, legumes, é interessante fazer. Bom, você usa sempre, né, Rony? Uso sempre. Isso aqui agora é pesado. É super pesado. A base é ferro, né? Bom, tocando o barco, colher de pão.
Colher de pau, né? Antes de você descer o pau na colher de pau, eu devo dizer assim que eu adoro colher de pau, mesmo sabendo que não é legal. Eu adoro. Então, Rony, o grande problema da colher de pau é o seguinte, a colher de pau, principalmente a madeira úmida, né? Quando você utiliza, você vai lavar e, enfim, e já guarda praticamente, você dá faz uma secagem muito superficial. Esse é o grande problema, porque a madeira úmida é um grande meio para a proliferação de micro-organismos. Isso pode gerar uma toxifecção alimentar. Então, essa é a preocupação principal, né? Se, no caso, você utiliza a colher de pau, lava e você deixa secar e secar completamente e depois guardar, aí tudo bem. Então, esse é o principal problema, né, da colher de pau. Que a maioria das pessoas usam todos os dias e já colocam já na gaveta. Jamais fiz isso. Jamais fiz essa é a grande preocupação. E a de plástico? De plástico. Então, normalmente as colheres de plástico, enfim, os talheres, as espátulas de plástico, não são indicadas, tá, Rony? Por quê? Porque o plástico, quando em contato com algum alimento quente, ele é liberado para o alimento e o plástico ele é cancerígeno, simplesmente pode aumentar a chance de ter câncer de mama, tá? Exatamente. Bom, o plástico em todos os sentidos é péssimo para a saúde, né? O contato com o alimento, né, é muito ruim, especialmente alimentos quentes. Então, copo de plástico com cafezinho é péssimo. Então, assim, quanto mais vidro a gente utilizar, melhor. O copo de vidro, né, o bom e velho vidro, até para o meio ambiente é muito mais saudável. Então, evitar o máximo possível. Bom, falou em vidro, estamos com uma forma de bolo aqui de vidro inventada, acho que no início do século XX, Pyrex inventou isso aqui. Tá aí, ó. É bom ou é ruim? É maravilhoso. Então, o vidro bom e velho vidro, isso que a gente acabou de comentar. O vidro e o silicone, tá? E aqui está. Espátula de silicone, espátula de silicone. Bom também? Maravilhosa. Tanto as formas de silicone... Mas não é um plástico? Não então, ela é diferente. Ele não libera substâncias tóxicas para o alimento. Então, pode ter um contato com o alimento quente. E ele não derrete, né? Sim. Então, não libera. Então, é bem legal. É interessante. Inclusive, hoje você encontra em qualquer loja de produtos domésticos e tal, aquelas formas super legais, interessantes também para você fazer bolo, tortas, enfim, que é bem melhor do que as formas de alumínio, por exemplo. Tá. Então, entendeu? É isso aí. Bem melhor. Inclusive, para utilizar a panela de tefal, é sempre importante utilizar sempre a colher de silicone, enfim, para você não raspar, né? Bom, eu espero que dessa vez, bonitinha, você não tenha ficado nenhuma dúvida, para você não mandar mais e-mail, porque também se você mandar, ela volta. Agora, eu acho que dessa vez nós respondemos tudo, né, Carol? Se Deus quiser, Vani. Nossa colaboradora e querida amiga, tão queridinha, nutricionista Carolina Santos, quinzenalmente está com a gente às quartas-feiras, quarta sim, quarta não. Ela colabora com Todo Céu há muitos anos. Mais informações importantes sobre saúde e alimentação, como marcar consulta, se quiser com ela, 2276-5413, 2649-0682, 5594-4919 e com o site que você já conhece, que é o www.nutrisantos.com.br. Isso aí, Tinha, de obrigada, fato. Viu? Você está uma uva. Obrigada, viu, Vani? Fica com Deus. Um salto 80, então ficou. Seu tio fica desse tamanho. Beijo, amor.